Todos somos. O desafio da mensagem do Senhor, que é repartir o plano de salvação, é estar lá fora, falando sobre Jesus, falando e anunciando esse plano maravilhoso, até que Ele venha. Vamos louvar. Tua graça me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará. Até quando? Até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar, até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Ei! Tua graça me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. Que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará. Até que Ele venha, até que Ele venha, Jesus. Cristo é a esperança que ao mundo vou levar, até que Ele venha, Jesus. Até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar, até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar, até que Ele venha, até que Ele venha, Jesus. Ele é a razão que me faz continuar. Dobre o seu coração agora diante desse Senhor,
desse Senhor maravilhoso. E ore, derrame o seu coração diante do Senhor, até que Ele venha. Senhor, no meio dessa pandemia, já tão arrastada, tão longa, a gente primeiro te agradece, porque a gente tem orado pela vacina, e ela começou. Então, a gente primeiro te agradece por isso, sim. Mas, Senhor, como há um tempo ainda que a gente não sabe quanto, que isso se perdurará, nos ajuda a não ficar parados, como igreja, como pessoas, como filhos. Não nos deixa ficar parados de anunciar, de viver a Tua palavra, para que o Teu reino venha. Teu reino chegou na terra através de Jesus, e o Teu reino eterno se dará no céu, na continuidade, até o fim dos tempos, até o fim, até o infinito. Crendo nisso, primeiro nós nos colocamos diante do Senhor, reconhecendo o nosso pecado, reconhecendo quem o Senhor é, olhando para nós, olhando para o Senhor vendo luz, olhando para nós vendo trevas. Mas olhando entre nós há uma cruz que nos uniu. Obrigado, porque o Senhor não vê trevas, porque o Senhor vê santos. Mas queremos nos colocar como cantamos, disponíveis para sermos o sal, para refletirmos a luz de Cristo. Obrigado, Senhor. Muito obrigado pela vida, pelo amor. Muito obrigado porque o Senhor nos dá esse privilégio de sermos nós a espalharmos a mensagem da salvação. Somos nós, o Senhor nos escolheu. Somos nós. Nós não temos só o dever, mas temos o privilégio de sermos nós a espalhar a mensagem. Por isso, Senhor, nos ajuda a entender nesse tempo de pandemia como fazer, mas não deixar de fazer. Nos ajuda a sermos seres espirituais, sem ser no templo, sem estar no templo, a não depender do templo, para que passe todo esse tempo e nós voltemos ao templo, mas sabendo o que o Senhor nos ensinou, para que fique para sempre, que a tua igreja não depende das paredes, mas depende de nós mesmos e do teu Espírito, a vontade de falar, de espalhar a mensagem do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, não deixe também de contribuir, de investir na obra do Senhor através dos dízimos e das ofertas. Esse momento que sempre falei sobre isso, é um privilégio da gente investir na obra do Senhor. A obra de agora é uma obra que espalha por onde precisa, onde o amor precisa ser materializado através de pessoas que precisam de pão por estarem desempregadas, de sustento. A obra do Senhor se faz e a nossa igreja tem cuidado disso, cuidado de pessoas que precisam de cestas básicas. Nesse tempo, tem podido ajudar, não há como ajudar o mundo, mas a nossa igreja tem podido estender as mãos. E você é um instrumento disso. A sua oferta, o seu dízimo é que faz chegar nisso, além de sustentar aqui as nossas coisas que mesmo estão sendo usadas, que estão sendo usadas hoje para chegar a mensagem do Senhor através dos recursos da internet. E todos esses recursos são pagos, não há novidade nisso.
investir nisso, investir na mensagem para que seja divulgado, investir no amor para ser divulgado através da entrega de cestas, da oportunidade de manter pessoas que precisam de sustento que Deus tem te dado e que você pode ajudar outras pessoas que não têm tido a mesma oportunidade que você, mesmo não tem podido manter suas casas. Não deixe de participar aqui ou contribuindo naquilo que o Senhor tem dado a você, para você te abençoar, para que você seja bênção. Não deixe de participar. Bom, o Pix da nossa igreja aparece lá na conta, nos avisos também aparece, para você poder contribuir. E se não for aqui, não deixe de viver a pandemia como Deus te deu. Se Ele continua te abençoando, é para que você continue abençoando pessoas. Há muitas pessoas que precisam. Se você não sabe, a nossa igreja sabe. E ela pode ajudar através também da sua oferta. Tá bom? Vamos ouvir a mensagem do Senhor agora. Deus abençoe. Oi, gente, tudo bem? Bom dia. Quando eu começo só falando assim, eu já fico pensando assim, cara, eu queria ser uma pessoa diferente, entendeu? Ser uma pessoa diferente. Eu saúdo as pessoas assim, oi, gente, tudo bem? Eu vou numa igreja assim, vou pregar, eu falo, oi, gente, tudo bem? Mas eu acho que tem umas coisas que são bonitas, assim, sabe? Tipo os pastores aqui da nossa igreja, assim. Quando eu penso assim, por exemplo, no pastor Rui Carlos. Cara, quando o pastor Rui vem pregar, ele chega e fala assim, poxa, bom dia. E vai abrindo um sorriso, assim, devagar, no ritmo do Rui, assim, que te contagia. Naquela hora você está rendido, você já se sente, poxa, fala aí, Rui, eu quero te ouvir. E eu lembro disso porque, assim, eu lembro uma vez conversando com a Rui e com a Lorena lá em casa, batendo papo. Aí a Lorena falou assim, gente, vocês têm que entender que é difícil brigar com o Rui. Porque você quer brigar com ele e ele fica assim, eu quero brigar. Eu falei, quero ser o Rui, mano. Aí quando eu vejo a saudação dele antes da mensagem, eu já fico, cara, já te abraça. Aí eu pensei no pastor Carlos. Gente, que bigode imponente, né? O Carlos já chega com aquele bigode maravilhoso. Aquele bigode assim, né? Encorpado ali, de uma banda Queen, dos anos 80, aquela coisa assim, encorpada. Eu sei que ele está me ouvindo agora. Já tem até figurinha com aquele bigode. E ele chega assim e fala assim, bom dia, irmãos da Igreja Batista Memorial de Jacarepaguá. Eu sou o pastor Carlos Bernardes, pastor do Ministério de Jovens e Adolescentes Outside. Porque ele fala o nome completo da igreja, ele fala o nome completo dele, ele fala o nome completo do ministério. Ele poderia dar até o CPF dele, ele poderia falar o CNPJ da igreja, dá até o número do Pix na saudação. É uma saudação assim completa. Eu fico assim, cara, eu não consigo ser o Carlos. Meu bigode, por exemplo, só tem 4 fios de cada lado. Gente, o Gabriel Dionísio, que eu apresentei na igreja, tem mais bigode do que eu. É uma dificuldade muito grande. Muito difícil. É muito difícil ser eu. E ainda tem o pastor Jonathan. Pastor Jonathan Salgado. O nome dele já me lembra uma coisa que eu gosto muito de comer, que é o salgado, né? O salgado do chinês. Oh, que delícia. Mas então, já começa assim, eu queria ter o nome dele. Já começa assim. Mas eu não vou casar com ele, já estou casado, já era. Aí o pessoal fica assim meio na dúvida. Não fica não, eu já estou casado, está tudo bem. E aí eu fico pensando, o Jonathan, a saudação dele no início da mensagem é maravilhosa. Ele fala assim, oi, gente querida, bom dia. Quando ele fala gente querida, eu me sinto muito querido. Eu me sinto, caramba, me abraçou. Mas aí ele continua. Estamos aqui na presença do Augusto. Viemos diante dele com corações mancos, cocheando, claudicantes. Naquela hora você se debruça sobre as Escrituras e pega um dicionário e fala, Senhor, fala comigo. Mas é maravilhoso. Eu queria aprender pelo menos metade das palavras que o Jonathan fala.
É fantástico. A gente tem uma dúvida que a gente acha que ele leu o dicionário antes de pregar. Porque não é possível. Ele fala assim, vou testar as palavras aqui. Mas eu acho maravilhoso, porque eu fico assim, cara, o cara que transborda sabedoria, conhecimento. E eu gosto quando ele está pregando, principalmente no culto online, ele está falando assim, aí ele desvia o olhar para o lado. Aí ele faz assim, ó, é literalmente isso que acontece. Ele faz assim, ó, que o Senhor, quando ele faz isso, eu imagino ele pegando uma cabeça invisível e falando, gente querida, sabe assim? Ouve! Maravilhoso. Mas eu queria ser esses caras. E a gente tem essas pessoas na vida, que a gente olha e fala assim, caramba, queria ser essa pessoa. A gente, álcool em gel. A gente tem referências na nossa vida. E a gente olha e fala, caramba, queria ser como essa pessoa. E é interessante isso, quero começar, lógico, comecei aqui com uma dinâmica, a partir daquilo que a gente vê nos nossos pastores, nas pessoas que são referências para a nossa vida aqui, na nossa comunidade. Mas eu fico pensando assim, quem são suas referências? Quem você quer ser? Quem você quer se parecer com? E aí cai diretamente naquilo que você é. E às vezes vai um pouco mais para trás naquilo que foi. E aí você começa a falar assim, eu não sou tão legal quanto eu acho que sou. E na pandemia, né, durante esse tempo todo, a gente tem tido mais tempo conosco mesmo. E a gente vai descobrindo que a gente não é tão legal. Caramba, eu achava que eu arrebentava. E é difícil isso. Mas eu estou fazendo essa colocação toda, porque hoje a gente vai refletir a partir do texto de Efésios, no capítulo 2, versos 11 a 22. Você vai abrir aí, a gente vai ler junto no decorrer da mensagem. Mas eu quero que você já deixe aí marcado. Porque esse capítulo 2 de Efésios, ele do verso 1 ao 10, como o pastor Jonathan refletiu na semana passada, ele fala, o apóstolo Paulo fala sobre a vida individual, pessoal sua decisão, a salvação em Cristo, a salvação que não vem por nada do que você faz, daquilo que você pode comprar ou conquistar. Te lembra da sua condição de pecador e te fala que você foi resgatado, remido dos seus pecados. E aí a continuação do texto é sobre como essa remissão dos pecados, como essa vida nova em Cristo, vai se refletir na vida comunitária, na vida com os outros. Então, para a gente começar a refletir, queria que você, então, me acompanhasse. A gente vai ler só, primeiramente, os 2 primeiros versículos desse trecho que a gente separou aqui, continuando os estudos de Efésios. Então, versículos 11 e 12. Eu vou ler, vocês acompanham aí. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos a alianças da promessa, não tendo esperança, e sem Deus no mundo. Os versos 11 e 12 falam um pouquinho, e aí eu quero começar, a gente vai rapidinho no panorama histórico e refletir a partir daí. O Paulo está falando assim, lembra de quem vocês eram? Paulo está falando para uma igreja de maioria gentílica. O que quer dizer isso? Pessoas que não faziam parte do povo de Israel, do povo judeu. Então, o que acontece? Paulo chega e fala assim, você lembra da sua condição anterior? Que você não pertencia ao povo de Deus. Que você não era parte da aliança. Não tinha promessa para você. E aí ele ainda fala assim, ó, lembra do seu apelido? Paulo ainda fala isso, ó. Vocês eram gentios na carne. Vocês eram chamados de incircuncisão. Ou seja, lá vai o incircunciso.
Que coisa, que apelido meio assim, né? Um apelido meio, né, assim, pessoal que lê o dicionário, né? Assim, olha o incircunciso. Olha, o cara nem sabia o que era isso. Mas o judeu fazia isso. Olha que interessante. O judeu chegava e apontava para os caras e falava assim: olha ali o incircunciso. Na vida dentro da igreja, os judeus e os gentios não se davam bem. Imagina, eles indo juntos celebrar a salvação de Cristo, celebrar o culto. E os judeus olhavam para eles e falavam assim: você está falando o quê? Você acha que você está na mesma condição que eu? Você é um incircunciso. Aí Paulo fala assim: não estou te torturando não, mas lembra quando vocês eram recriminados, excluídos. E aí ele continua no 12. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo. E aí eu quero destacar essas 3 expressões que ele fala aqui: sem Cristo, estranhos à aliança da promessa, que é sem esperança, e aí a terceira, sem Deus. Essas 3 coisas: sem Cristo, sem esperança e sem Deus. O que quer dizer isso para o gentio? Sem Cristo é porque, na verdade, eles eram um povo estrangeiro. Vamos voltar lá no Antigo Testamento, quando Deus chama Abraão e fala assim: em ti, todas as famílias da terra serão benditas. A partir da sua semente, eu vou formar um povo. E um povo que será separado, santo. E para isso, vocês vão cumprir uma série de regras, leis, para mostrar para esse mundo que eu, o Deus Todo-Poderoso, Santo, puro, perfeito, faço separação entre luz e trevas, entre certo e errado, entre uma vida de santidade e uma vida de pecado. Então Deus escolhe o povo de Israel a partir de Abraão, e esse povo começa a se desenvolver, e vai, aí vem a lei, e vem os 10 mandamentos, depois vem a Torá, a lei, e vem os profetas e tudo mais, e o povo continua. Só que as pessoas esquecem que a promessa de Deus ela é completa. Ele fala para Abraão assim: olha, em você todas as famílias, todas as nações, inclusive os gentios, serão benditos. Mas o povo de Israel foram passando os anos, e aí é bem interessante, porque Deus deu os mandamentos, deu a lei, e aí surge a Torá oral, que é aquela coisa de você criar mais peso, mais tradições, mais força para dominar. E os judeus fizeram isso a partir daquilo que Deus ensinou, deturpando a verdade, para se manter mais puro. E para se manter mais puro, eles se tornaram mais distantes dos outros povos. E Deus, ele é perfeito. E ele faz o seguinte: vocês querem criar uma redoma de vidro e sumir? Eu vou dar um jeito para vocês. Vocês não vão gostar, mas é por causa da desobediência de vocês é que vocês vão viver o que eu falei para vocês. Porque eu criei vocês para serem benditos para todas as famílias da terra. Já que vocês estão se escondendo, o povo judeu foi escravizado pelos egípcios, pelos babilônios, pelos assírios. Ele vai sendo escravizado, povos atrás de povos, por causa da desobediência dele. E porque Deus queria que o povo de Israel saísse. Não era para se misturar, porque a lei era muito clara. Era mostrar a divisão entre o certo e o errado, entre o perfeito e o imperfeito, entre o pecado e a santidade. Mas o povo de Israel não entendeu a importância de ser bendito, de ser bênção para as outras nações. E aí Paulo está falando assim: gentios, Efésios, vocês lembram que vocês não eram da aliança. Vocês viviam uma vida sem Cristo. E, gente, é muito legal porque isso se conecta. O sem Cristo se conecta com sem esperança. Por quê? Sem Cristo é sem uma promessa. Os gentios não tinham uma promessa de um Messias. Os judeus, por mais que distorceram a lei,
criaram mais tradições, criaram mais peso. Os judeus ainda tinham a esperança do cumprimento da promessa. Eles tinham a esperança do Messias. E esses pontos se conectam por causa disso. Os gentios não tinham o que esperar. Não tinham esperança. Não tinham um Messias para receber. Aquele que viria para restabelecer o reino, para reestruturar o que foi quebrado no início, que veio para render e redimir a toda a sociedade, a todo o mundo, toda a criação. Mas é louco pensar nisso, porque os gentios não sabiam, os judeus sabiam e distorceram. E aí Paulo fala para os gentios nessa hora: vocês lembram? Vocês lembram? Vocês lembram quem vocês eram? Sem Cristo, sem esperança e sem Deus. E eu quero falar sobre o sem Deus. O sem Deus é muito interessante. Essa palavra aqui, essa expressão sem Deus, é a única vez na Bíblia que aparece a palavra ateus ou ateós, que é sem Deus. Da palavra ateu, que a gente conhece do português. É o único momento na Bíblia que esse termo aparece, ateu. E é interessante que para o gentio, para o povo de Éfeso, eles não eram sem Deus, porque eles acreditavam em todos os deuses, em qualquer Deus. Mas quando você crê em qualquer coisa, na verdade, você não crê em nada. Quando você crê tudo, você vê Deus no banco, você vê Deus na cadeira, você vê Deus no seu dinheiro. Você não vê Deus em nada, você crê somente naquilo que você pode tocar, e isso não é crer, isso não é fé. Então você é sem Deus. E nesses primeiros 2 versículos, de toda essa história que eu estou falando dos judeus, dos gentios e tudo mais, eu quero trazer para você a primeira reflexão. Você lembra de como era a sua vida? Você lembra de quem você era? Você lembra da sua vida sem Deus? E é legal aqui, porque Paulo não está falando de uma vida sem Deus, dos seus pecados. Isso ele faz na primeira parte do texto de Efésios, capítulo 2. Agora ele está falando da sua vida sem Deus, não só referente à sua vida pecaminosa, mas à sua vida sem esperança, sem amor, sem as virtudes do reino. Você lembra da sua vida sem Deus? Primeira coisa que eu quero te perguntar nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, não sei que hora você está assistindo. Você lembra da sua vida sem Deus? Durante a pandemia, a gente encontrou algumas pessoas, visitamos no portão, ligamos e tudo mais, e conversamos. E é muito interessante, as pessoas que entraram, às vezes, em condições de profunda depressão, de profunda tristeza. Praticamente todas as pessoas com quem eu conversei falaram a mesma coisa. Cara, eu orei. Na minha profunda tristeza. Parecia que não vinha a resposta, mas eu orei. Aí eu fiquei pensando, isso é uma vida com Deus. Mesmo quando você está triste, você tem a quem recorrer. E uma vida sem Deus, se é que você lembra ainda da sua vida sem Deus, é uma vida sem cuidado, é uma vida sem auxílio. É uma vida que no seu desespero você não tem quem pedir socorro. Você consegue ver a sua vida sem Deus? Uma vida sem pai, sem mãe. Sem aquele consolo, sem aquele abraço. Então, Paulo está falando para os gentios o seguinte, para a igreja, de uma maneira geral, de Éfeso. Vocês lembram? E ele faz isso. Se você olha comigo no verso 11 e 12 novamente, a primeira expressão é: portanto, lembrai-vos de que vocês eram no outro tempo. Ou seja, ele está falando só do passado. Você lembra? Você lembra da sua vida sem Cristo?
sem a esperança no Messias, sem uma promessa, sem a esperança na sua vida, e sem Pai, sem Deus. E eu quero destacar aqui, quero que você grave, é o único texto da Bíblia que fala a palavra ateus. É o único texto. E isso quer dizer o quê? Simples. A Bíblia ela é preenchida por Deus. E é interessante, e faço coro aos outros teólogos que falam a mesma coisa, que dizem que Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, é a coroa dos escritos paulinos. E o capítulo 2 é a pedra preciosa dessa coroa. E eu penso nisso também. E eu quero que a gente observe, porque aqui Paulo está falando de como era a nossa vida antes. Porque ele vai falar sobre o que a gente precisa viver depois. Leia comigo os versos 13 a 16. O texto continua. Mas agora, já não é mais passado, é agora. Em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, polêmico, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades, ou desfazendo, dependendo da sua versão. Gosto desse trecho, porque fala sobre o agora. Você lembra do seu passado? Mas agora a minha pergunta, e a segunda pergunta que eu quero fazer para você nessa hora que você está ouvindo, você entende o seu presente? Você entende o seu agora? Sério, você consegue ver o seu agora e entendê-lo? Porque lembrar do passado é fácil. Principalmente aquilo que deixou marcas, feridas, cicatrizes, dores. A gente lembra. A gente lembra. Porque o passado, a gente viveu e às vezes viveu intensamente. Mas a minha pergunta que vem agora, e a partir do texto, eu quero que você reflita comigo. Você entende o seu presente? E não é só existir no seu presente. É entende, compreende, vive o seu presente. Olha só que fantástico. Paulo faz essa quebrada do 11, 12 para o 13. Mas agora, antes vocês estavam falando, vocês não faziam parte da aliança. Vocês viviam sem Cristo. Vocês viviam sem esperanças. Vocês viviam sem Deus. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe. Quem estava longe? Os gentios estavam longe. Porque eles não faziam parte dessa promessa do povo de Israel, que foi feita ao povo de Israel. Já pelo sangue de Cristo, vocês estão perto. Então, eu quero que você entenda, a primeira coisa do seu presente é, pelo sangue de Cristo, você que estava longe, você que acha que está muito longe, você que acha que a sua vida reflete uma vida de pecados, de escuridão, você, pelo sangue de Cristo Jesus, pode se achegar. Você estava longe ou está longe. Cristo está falando assim, ó, pelo meu sangue você pode chegar perto. Pode vir de novo. E aí ele continua, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Que ambos os povos, gente? Os judeus e os gentios, os estrangeiros, os estranhos. Ele pega os dois povos e ele faz o quê? Um. E o que é esse um? É a igreja, irmãos. É a igreja, o sangue de Cristo derramado, a ressurreição dentre os mortos, o envio do Espírito Santo, que possibilita dois povos que viviam separados por
milênios, se tornam um em Cristo. Se forma, irmãos, a igreja. E aí ele fala assim, derrubando a parede da separação que estava no meio. Gosto dessa parte, quero falar sobre isso. Quero falar sobre essa parede de separação. No templo dos judeus, existia a parte do santuário, que era a parte interna, e essa parte também era dividida entre o Santo dos Santos e a parte onde se prestava, né, os cultos, os rituais. O Santo dos Santos era um lugar exclusivo para o sumo sacerdote que, uma vez por ano, entrava nesse santíssimo lugar para oferecer, para fazer oferta a Deus pela expiação do pecado de todo o povo, uma vez por ano, e com risco de morte. Essa era a parte interna do templo. O santíssimo lugar, o lugar que só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Mas do lado de fora, no arredor do templo, existia o pátio. E existia o pátio dos judeus e o pátio dos gentios. E nesse pátio existia um muro. E é esse muro que Paulo menciona no texto. Esse muro separava os judeus dos gentios. E olha só que interessante. Quando encontraram as ruínas desse muro, as ruínas do templo, encontraram uma inscrição nesse muro que dizia que se os gentios passassem esse muro e fossem para o pátio dos judeus, eles poderiam, inclusive, ser condenados à pena de morte. Tamanha era a separação. Mas olha só, quando Jesus morre na cruz, quando Deus envia seu Filho, e ele faz desses dois povos um, ele derruba o muro da separação. E é interessante porque nos evangelhos a gente vê outra coisa que foi derrubada no templo. O véu. O véu se rasgou de cima para baixo. Ou seja, não foi a mão humana que rasgou o véu. E que véu era esse que separava dentro do templo o santíssimo lugar? Que era uma cortina grossa, espessa, difícil de rasgar. Quando Jesus morre na cruz, o véu se rasga de cima para baixo. E o muro de separação do pátio, que separava gentios de judeus, também cai. Olha só, o véu se rasga, agora vocês, meu povo, podem se relacionar diretamente com meu Pai, mediante a mim. É o que Jesus Cristo fala. E ele fala, eu derrubo os muros, porque agora vocês não são mais judeus e gentios, vocês são o meu povo, remidos pelo meu sangue. Cumprindo aquilo que foi prometido em Abraão, bendita serão todas as famílias da terra. E isso acontece em Cristo. Gente, olha que beleza é isso, cara. O véu é rasgado, você tem relacionamento direto com o Pai. E o muro é demolido para que você tenha relação com aquele que era estranho, com aquele que era forasteiro, com aquele que você, por tradição, assumiu que era seu inimigo. E Jesus falou assim, o relacionamento está aberto, a porta está escancarada. Mas o texto continua, e eu até parei, quando eu estava lendo, falei assim, momento polêmico. Olha, ele fala, continua o texto dizendo assim, no versículo 15, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças. Ele derrubou a lei. Mas sabe como Jesus derrubou a lei? Cumprindo a lei. Jesus nasceu no contexto dos judeus. Ele era um judeu. Ele ia ao templo. Ele cumpria os rituais. E ele cumpriu toda a lei. O que para o humano normal é praticamente impossível o cumprimento da lei por completa. Mas Jesus cumpriu a lei. Mas para o cumprimento ser completo, precisa de derramamento de sangue. Porque é a remissão dos pecados. É o momento de limpeza.
E para cumprir a lei completamente, Cristo se fez sacrifício. Puro, imaculado, o Cordeiro Santo. Ele cumpriu a lei para que derrubasse a lei, para que a lei fosse extinta. Sabe quando te perguntam, mas na Bíblia fala que vocês não podem comer leite com frango, leite com sangue. Meu irmão, a lei foi derrubada, porque Cristo cumpriu a lei. Eu acho que eu vou ser apedrejado por alguns, mas eu não estou nem aí. Estou vendo o que as Escrituras estão falando para a gente. Olha o que Paulo está falando. A lei consistia em ordenanças. E isso Deus cumpriu. Sabe por que ele cumpriu? Porque a lei era um fardo muito pesado. E Jesus fala para a gente o seguinte: vinde a mim, vós que estão cansados e sobrecarregados, porque o meu fardo é leve. É leve, porque você não consegue carregar o fardo que eu vou carregar. Então vem comigo. Ele rompe com as tradições. Ele rompe com a lei. Cumprindo a lei. Olha que coisa de doido. Ele cumpre a lei para que fale assim, agora não precisa mais. Agora você vem atrás de mim. Porque a lei só pode dizer para você o que está errado, mas ela não te redime. Eu posso te redimir. Eu posso te justificar. Eu sou o único que posso te santificar. Por isso ele derruba a lei. E ele faz isso para que a inimizade morra. Eu acho muito legal no verso 16, nessa versão que eu estou usando, que é a Almeida Corrigida Fiel, que diz assim, pela cruz reconciliar ambos, os gentios e os judeus, com Deus em um corpo, matando as inimizades. Sabe por quê? Lembra do seu presente? Você entende o seu presente? Estou falando isso porque os gentios e os judeus, ainda mesmo como corpo de Cristo, como igreja de Cristo, os judeus ficavam assim, bem, vocês são incircuncisos. Vocês não fizeram a circuncisão. Vocês não fazem parte da descendência de Abraão e de Davi. Vocês são diferentes. E Paulo está falando assim, isso acabou. O muro de separação foi derrubado e Cristo, ao morrer, matou a inimizade entre os povos. Ele remiu o povo. Ele fez de dois um. Minha primeira pergunta foi, você lembra do seu passado? Minha pergunta agora é, você entende o seu presente? Você entende o que é viver em Cristo? Você entende o que é viver como um só corpo em Cristo? Você sabe o que é viver a igreja? Eu gosto dessa imagem de Jesus rasgando o véu e derrubando o muro, porque ele mostra claramente o interesse que ele tem em templos feitos por mãos humanas. Jesus poderia fazer parte de uma empresa de demolição, porque ele não estava preocupado com templos. Tem uma música que eu gosto muito, do Palavra Antiga, que diz assim, Deus construiu essa... sem a igreja aqui não tenho ajuda. Eu vou tentar lembrar depois. Deus construiu essa casa, e escolheu essa casa, do que os templos que eu posso construir com as minhas mãos. Deus preferiu essa casa. Ele me fez porque ele queria habitar em mim. Ele queria fazer da minha vida e da sua vida templo. Ele não precisa de paredes. Muros ele demole. Véu ele rasga. Mas a gente, quando não entende o presente, a gente recostura véu que foi rasgado por Cristo. A gente reergue muros que foram derrubados de inimizade e de separação. É o que a gente faz.
A gente volta para a lei, mesmo Jesus falando, eu cumpri a lei, eu completei a lei, não precisa mais, segue a mim. A gente volta para os rituais. Não tem igrejas que entram, o pastor com toda a estola sacerdotal, quipá, querendo voltar para aquelas tradições. Isso não estou falando de um centro judeu, uma sinagoga, estou falando de igrejas cristãs que começam o culto tocando um shofar e homens ditos sacerdotes entram com a arca da aliança, na verdade uma réplica da arca, para começar o culto. Eles não entendem o presente. Eles estão apegados ao passado. Mas o passado, lembra? Ele é sem Cristo, sem esperança e sem Deus. Entender o presente é se livrar do passado e viver a unidade em Cristo. É ser diferente. O texto continua e fala assim, versos 17 e 18. E vindo ele, evangelizou a paz, a vós que estáveis longe e ao que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Quero valorizar aqui o evangelizou a paz. Ele proclamou a paz. Ele mostrou que o evangelho é restauração, é pacificação, é a morte da inimizade. Ele evangelizou a paz para que ambos tenhamos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, quer judeu, quer gentio. Ele nos une, e eu gosto agora do verso 19, o que diz o texto, ele nos põe na condição de pertencimento. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Aqui tem uma outra palavra que eu gosto muito, quero valorizar ela, que é a politeia, que é comunidade. Paulo está falando para os gentios assim, agora vocês são cidadãos. Vocês não são mais estrangeiros, não são mais visitantes. Pensando aqui no contexto da igreja moderna. Vocês não são mais visitantes, vocês agora são cidadãos. Fazem parte dessa politeia, dessa comunidade. E é legal porque dentro das tradições, tanto dos romanos quanto dos judeus, o forasteiro, ele tinha benefícios. Até hoje tem. Sabe, quando você vai visitar alguém, você entra na casa dessa pessoa, e se a pessoa tem o mínimo apreço por você, ela vai botar você sentado num lugar bom. Nesse calor, ela vai botar um ventilador para te refrescar, vai trazer uma água, vai trazer uma coisa para você comer, vai te dar o privilégio de ter uma conversa agradável entre amigos. Você é um visitante. Você é importante para aquela pessoa. Mas você não faz parte daquela casa. Não é porque você se sente bem à vontade que você vai tirar a calça. Ah, não, vou ficar só de cueca, está muito calor. Você não faz isso. Porque você é um visitante. Você não pode ficar tão à vontade assim. E o que Paulo está falando aqui para os gentios é, vocês agora não são mais visitantes. Vocês são parte dessa comunidade. Vocês são parte com a gente. Vocês não são mais excluídos. Vocês podem ficar totalmente à vontade, porque vocês fazem parte disso aqui. Aquela vida do passado, sem Deus, sem esperança, sem Cristo, acabou. Vocês agora estão conosco. E nós fazemos parte de um povo só. Não vemos mais divisão. E aí ele termina nos versos 20 a 22, dizendo: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de fundamento ou da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em espírito. Nós fomos feitos templos. E eu gosto desse termo aqui,
que ele fala o seguinte: vocês estão sendo construídos como templos, mas olha, a pedra de esquina, onde começa o fundamento dessa obra, é Cristo. E aí eu quero destacar uma coisa. Você já parou para pensar que Cristo como fundamento, Cristo é chão? Você só entende a importância do chão quando você vai fazer uma trilha na floresta e acabou de chover e você atola seu pé. Aí você sabe a importância do chão firme. Em 1985 teve o festival Rock in Rio, né? Primeiro Rock in Rio. Foi o ano que eu nasci. Meu pai trabalhava na Telerge na época, e ele conta essa história. Ele foi no Rock in Rio porque eles trabalhavam, eles instalaram orelhões na cidade do rock, então ele tinha que coordenar para que o telefone funcionasse, aquela coisa. Antigamente não tinha celular, então precisava instalar orelhões para que a pessoa pudesse falar com a mãe no evento. E meu pai falou que num dos dias do festival, ele queria chegar um pouco mais adiante de um lugar, e assim, era muita gente, mas tinha uma grande clareira, e tinha chovido muito. E ele falou assim para um amigo dele que estava lá no trabalho: vamos passar por aqui, porque está uma clareira. Só que estava escuro, tinha chovido, estava de noite. Eles não viram que a clareira era uma grande poça de água. E o pai conta que ele entrou, ele e o amigo, e eles atolaram, e eles precisaram voltar, e quando voltaram, já voltaram sem os calçados. Você só sabe a importância do chão quando você está afundando. Mas Cristo, ele fala assim: eu sou seu chão. Eu vou ser a sua base, a sua terra firme, a sua rocha firme. E eu vou edificar um templo. E você será meu templo. Eu vou te pôr firme na rocha e você vai ser a habitação do Espírito Santo. E aqui, o termo utilizado no grego é naos. Sabe o que quer dizer naos? O santo dos santos. Você não vai ser pátio. Você não vai ser qualquer templo. Cristo quer fazer de você uma habitação do Espírito Santo, mas Ele quer fazer de você o santíssimo lugar. Você não é qualquer templo. Você não é qualquer templo. Você é o santo dos santos. O lugar que o sumo sacerdote só podia entrar uma vez por ano é você. Você já imaginou isso? Você já imaginou, então, o que é viver uma vida com Deus, com esperança, com Cristo, com o seu irmão, rompendo com todas as diferenças, quebrando os muros que nos separam, matando toda a inimizade, sendo um em Cristo, para a habitação do Espírito Santo e sendo feito em Deus, santíssimo lugar. Claro que é importante estar junto. Claro que a gente sente falta disso. Mas se você entende o seu presente, o que você lembra do passado, fica no passado. Os gentios estavam presos naquele passado. Mas Cristo veio para que os gentios fossem reaproximados da promessa. Promessa que Deus fez para Abraão, que todas as famílias seriam benditas. Mas que as tradições, os pesos, as colocações, as interpretações da lei fizeram com que os judeus se afastassem. E Deus falou: vocês não vão se afastar. Vocês vão sempre estar levando o meu nome para onde quer que vocês forem. Mesmo que seja como escravo por causa da desobediência de vocês. Ele evangelizou a paz. Mas a gente escolheu a guerra. Ele derrubou os muros, mas a gente está reconstruindo ruínas. Ele rasgou o véu e a gente insiste em costurar. Quando a gente vai viver de verdade o Evangelho de Cristo? Quando a gente vai viver como corpo bem ajustado? Quando a gente aceitar que a maravilhosa graça de Cristo
nos tomou e fez toda a diferença na nossa história. Os gentios não sabiam que era a graça até viverem a graça. Eles entenderam o presente e fizeram parte dessa nova aliança. E você? Quer fazer parte dessa nova aliança com Deus através da graça? Jesus está te fazendo esse convite hoje. Os muros foram derrubados. Você tem acesso livre ao Pai. O véu foi rasgado. Você pode chegar a Ele através do Senhor. E nós, como Igreja Batista Memorial, queremos auxiliar você nessa caminhada. Não se ache sujo demais. Não se ache pecador demais. A gente não quer impor sobre você ritos, tradições, leis. Isso foi derrubado em Cristo. Porque Ele cumpriu a lei, Ele completou a lei. Agora Ele temos vida nova. Através da igreja. E podemos sim viver as virtudes do reino. Qual é a sua escolha? Deus abençoe muito a sua vida e eu espero que você faça a decisão certa ao lado de Cristo. Viva como um só povo através do sangue de Jesus. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, eu agradeço, Pai, por essa manhã e por tudo que o Senhor tem permitido a gente viver e fazer hoje. Deus, que a Tua graça nos invada e que nós lembramos quem somos em Ti. Nós não queremos mais viver separados pelos muros. Nós não queremos criar paredes que nos afastam do povo. Nós queremos derrubar essas paredes. Nós queremos rasgar o véu para que a gente possa chegar até o povo que não Te conhece e refletir a luz. E assim como Jesus, evangelizar a paz. Nós queremos assumir esse compromisso contigo, Pai. Para que outros possam se juntar a nós e sermos um, Pai. Nós não queremos mais ser direita e esquerda. Nós não queremos mais ser polarizados, Pai. Positivo e negativo nós queremos, Pai. Nós queremos, Pai, a unidade. Porque é isso que o Senhor ao nos criar, nos fez para ser um. O povo de Israel não entendeu, mas o Messias veio para que nós pudéssemos construir uma nova realidade. Mas a gente fez tantos nomes, Pai. Nós somos tantas denominações. Nós esquecemos da palavra, Pai. Nós criamos mais tradições, mas nós queremos derrubar isso, Pai. Em nome de Jesus. Chega, Pai, chega. Nós queremos viver, Pai, em unidade. Dê-nos sabedoria para vivermos, Pai, como um só. Em nome de Jesus, Pai, nos dê essa força. Porque antes nós vivíamos sem Deus. Antes nós vivíamos sem unidade. Antes nós vivíamos sem esperança. Mas hoje nós temos. Mas não queremos possuir de uma maneira egoísta, nós queremos repartir. Nós queremos dar. Nós queremos compartilhar. Porque quanto mais dividimos, mais fortes somos. Quanto mais damos, quanto mais ajuntamos pessoas, mais fortes somos como povo. E transformaremos a sociedade. E transformaremos, Pai, a realidade, Pai, de um povo tão sofrido. Nós queremos, Pai, assumir quem somos. E em Ti, nós somos um. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Nós vamos louvar ao Senhor uma última canção. Não fica aí, hein? Fica aí, hein? Vamos cantar. Depois tem uns avisos importantes que a gente vai falar. A gente vai ver os vídeos. E ainda tem uma surpresa pro final. Então, fica aí. Vamos louvar o Senhor. Bota essa música no seu playlist. Vale a pena, muito legal. Vamos louvar juntos. E depois, fique ouvindo em casa para você aprender a cantar. E depois a gente voltar cantando essa música muito legal. Maravilhosa graça.
quem derrotou a escuridão e me amou até o fim. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com sua voz sacode a terra, em sua presença não há palavras. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Quem traz a paz para o meu caos e faz do órfão um filho seu, é o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Quem é o Rei sobre as nações? Sua justiça é como o sol. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, que a morte venceu. Nossa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Amém. Vamos para os avisos.